igreja um tema que é busca pelo poder do Espírito Santo. E eu tive que pregar aqui a semana passada, mas o pastor Ivelton me pediu para que pudesse fechar a série que eu estava fazendo. Aí eu tive que mudar a pregação, que a minha pregação é sobre missão, né? A nossa missão, sobre a igreja. E eu preparei outra mensagem falando sobre a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Você pode repetir? A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. E o texto básico que está sendo pregado é sobre Atos Apóstolos. Atos capítulo 1. Mas antes disso, vamos orar, né? Deus começa a oração. Amado Deus, soberano e eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome. E nós queremos te agradecer pelo privilégio, Pai, de estar de volta à tua casa, em temor e temor, Pai, para que possamos levar a tua palavra e o Espírito Santo possa parar nesse lugar, Pai, para que o Espírito Santo possa tocar nossos corações, Pai, fazer morada, Pai, que possa plantar um solo fértil, para que possa produzir a 30, 100 por um, Pai, para que possamos sair aqui, Pai, cheio do teu poder, da tua graça, da tua unção, Pai. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Eu falei que o texto básico é Atos Apóstolos, né? Mas o Atos Apóstolos, né? Quem fez esse livro, quem escreveu esse livro, foi o Lucas, né? Lucas, ele é um dos 3 evangelhos sinóticos, né? Por quê? É chamado assim, porque Mateus, Marcos e Lucas, né? Fala a mesma coisa com relação à história de Jesus Cristo, né? Então é chamado de evangelho sinótico. Para entendermos Atos Apóstolos, nós temos que voltar um pouquinho em Lucas 24. Deixa eu voltar aqui. Aqui não tem não, né? Tem que ler, né? Tá? Tem? Não. A gente usa NAA, Nova Almeida atualizada. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que enviou sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneça, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus se levou para fora até Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles adorando, voltaram a Jerusalém, cheios de alegria. Estavam sempre no templo louvando a Deus. Não é só 24, 48, 49. Amém? Então, Lucas, escreve Lucas, no finalzinho, né, do livro, contando o que ia acontecer. Aí ele vem para Atos, que ele também escreveu Atos. Atos capítulo 1. E diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E começando com ele, e comendo com eles, deu-lhes estas ordens: não se afaste de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, que estavam reunidos com Jesus, lhe perguntaram: será que é este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempo ou época que o Pai fixou para a sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Veja, Lucas termina ali, prometeram o que ia acontecer, né, com o Espírito Santo quando Jesus voltasse, né? E aqui diz que com Jesus, e diz assim, no primeiro capítulo: escrevi primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Uma coisa interessante, ó. Você não pode mudar isso aqui, essa ordem. Primeiro Jesus fez, não fez, faz, depois ensina. Muitas das vezes, amado,
e amada. Nossos filhos, entendeu? Não está aqui na igreja, não vem para a igreja por quê? Porque nós não fazemos. A gente quer ensinar sem fazer. Se você vai à igreja, o filho vai dizer que, opa, meu pai está aqui na igreja, então eu também. Porque você está fazendo primeiro. Se você não vai à igreja e pede para o filho vir à igreja, o que acontece? Meu pai não vem, como é que eu vou para a igreja? Veja, e depois ele fala aqui, né, foi levado às alturas, aí diz que ficou com eles 40 dias. Então, veja, isso é uma da maneira de a gente provar que Jesus voltou, que está vivo e que existe. Porque ele voltou, ele foi ressuscitado, voltou e ficou com os discípulos 40 dias. Nesses 40 dias, o que aconteceu? Ele comeu com todos eles ali reunidos. Então o que acontece? Realmente Jesus voltou. É uma prova incontestável. Amém? Tira falando isso aqui, queridos. Eu quero, ao mesmo tempo, a gente fazer um estudo e ao mesmo tempo a pregação. Não aconteceu isso? Nós vamos tentar ver se está certo, amém? O Espírito Santo ele vem a palavra, que eu não puder fazer entender, o Espírito Santo possa fazer entender. É que eu falei, Lucas e Atos, né, foi escrito por quem? Por Lucas, né, o apóstolo. E dentro desse livro de Atos, Lucas fala também, não só de Paulo, mas fala de João e fala de Pedro. Tá? Por isso, se você ler em casa, você vai ver isso aqui. E como tudo aconteceu, né, vamos fazer aqui uma cronologia. Né? Jesus morreu quando? Sexta-feira, não é isso? Foi sexta-feira. Ressuscitou quando? No domingo, não é isso? Morreu no domingo. 50 dias depois, veio o quê? Pentecostes, não é isso? E houve o quê? O derramamento. Então, olha só, entre a ressurreição de Cristo e Pentecostes, quantos dias teve? 50. Por que Pentecostes? Porque comemoraram 50 dias após a Páscoa. Tá? Jesus ressuscitou. Então, Pentecostes é o quê? A Páscoa comemorada ali. Após a Páscoa, né? Que foi ali o discípulo que comemorou a Páscoa de Jesus. 50 dias depois, vem Pentecostes. Por isso se chama Pentecostes. Então, veja, entre a ressurreição de Cristo e Pentecostes, 50 dias. Não é isso? Quantos dias aquele povo ficou ali para receber o poder do Espírito Santo? É uma conta simples, né, Mateus? Você é matemático, né? 50 dias entre Jesus ressuscitar e Pentecostes. Mas ficou lá com o povo 40 dias. 50 menos 40, 10. Então 10 dias permaneceram ali, para quê? Para que do alto viesse o quê? O Espírito Santo. Ok? Vamos caminhar? Agora, veja, cara, qual é a promessa de Deus? Qual é a promessa? Derramamento do Espírito Santo. Essa é a promessa que o Lúcio está falando. Permanecei até que o alto se revestido de poder. Então ficar ali para quê? A promessa do Senhor é permaneça para que do alto se revestido do poder. Agora, será que o Espírito Santo começou a trabalhar agora? Será que antes ele está inativo? Não. O Espírito de Deus estava ativo desde Gênesis. Só que agora ele voltou para as pessoas de um modo diferente, com mais poder. Mas o Espírito Santo sempre esteve ativo. Amém? Vamos contar um pouquinho sobre a história. Né? O primeiro ponto que eu quero destacar é a necessidade de se estudar a obra do Espírito Santo. Você sabia que no primórdio do cristianismo quase não se falava sobre o Espírito Santo? Se falava sobre cristologia. Falava sobre o quê? Só sobre Deus. Deus. Não se falava sobre o Espírito Santo. Mas com o concílio de Nicéia, Constantinopla e de Calcedônia, isso começou a mudar. Por quê? Porque veio o famoso João Calvino, o cérebro do quê? Do protestantismo. João Calvino veio para tentar mudar isso aí, né? Mas não mudou muita coisa, porque falar do Espírito Santo, cara, é muito bom, tem que falar sempre, tem que colocar ele nas alturas. E ele veio, João Calvino, trouxe o quê? 4 livros
chama a Instituta da Religião Cristã. São 4 livros separados. Primeiro volume, fala, creio em Deus Pai. Segundo volume, creio em Deus Filho. No terceiro volume, creio em Deus Espírito Santo. E no quarto, creio na Igreja. Amém? São as Institutas da Religião Cristã. João Calvino. Ele fala Espírito Santo, né? Mas não tanto. Mas no século XVIII, chegou também quem? João Noel, que escreve o primeiro grande clássico, né, da história da igreja sobre a obra do Espírito Santo. Mas no século XX veio outro também, que é um holandês chamado Abraham Kuyper, que escreve um clássico cujo tema é a obra do Espírito Santo. E ele fala, tem uma frase aqui muito interessante. Ele fala que se o ministro não der crédito à obra do Espírito Santo, é como você dar pedra ao invés de pão às ovelhas. Olha que interessante. Se o ministro não der crédito à obra do Espírito Santo, é como se você desse pedra em vez de pão às ovelhas. Veja como naquela época, né, não se falava tanto do Espírito Santo. Olha a importância do Espírito Santo para nós. Mais amado, há pouco mais de 100 anos atrás, aí chega o quê? Um movimento pentecostal. Aquele rebuliço na igreja. Busca pelo poder de Deus, busca pelo Espírito Santo, busca pela intimidade do Espírito Santo. Só que isso, amado, nós temos que parar um pouco, pontuar aqui. Por quê? Para poder caminhar, para que o Espírito Santo possa falar conosco e que, em nome de Jesus, nessa manhã, possamos ser revestidos do poder do Espírito Santo, para possamos entender isso aqui. Veio tudo isso aqui, amado. Mas alguns pontos aqui nós temos que pontuar aqui, ó. Começou a acontecer, como aconteceu isso aí? Algumas pessoas, ela era extremamente sedenta do Espírito Santo, extremamente sedenta do poder do Espírito Santo. Mas o que acontece? Eu não sei quanto tempo você está aqui na igreja, eu não sei se você já foi de alguma denominação, ou se você, às vezes, você já viu um culto, né, pela televisão, pela internet, né, e você, às vezes, você vê uma igreja, né, o pastor está pregando, e aquela igreja assim, ó, está lá. Eu, glória a Deus, mal você ouve a voz do pastor. Você já ouviu isso? Agora, chega em certa igreja, que você vê aquela gritaria, pessoal pulando, rodopiando, dando cavalhota. Não estou falando nada, não estou criticando ninguém, não estou falando de toda denominação. Mas você vê isso, você fica perguntando assim, misericórdia, está na Bíblia? Você quer de Deus? Então o que acontece isso? Houve, amado, um desequilíbrio. Houve um desequilíbrio. Por isso que John Stott, há 20 anos, no século XX, ele escreve um livro que seria bom e interessante você comprar e ler. Ele fala assim, o cristianismo equilibrado. Ele pontua justamente isso. Porque ele mostra aqui que a negligência, né, de tratar o Espírito Santo, não há assim o equilíbrio. Muitos falam muito do Espírito Santo e outros nem tocam no assunto sobre o Espírito Santo. Entenderam isso? Quer dizer, enquanto uns tocam no Espírito Santo, outros nem tocam. E aqueles que tocam no Espírito Santo, deixa eu colocar aqui. Ele faz uma compreensão equivocada de você cheio do Espírito Santo com os dons. Querido, dons é maravilhoso. Quem gostaria de ter dons? Todos nós, não é isso? Agora, amado, olha só. Você ser cheio de dons não quer dizer que você está cheio de Espírito Santo. Você pode ser o dom de língua, dom de profecia, dom de cura. Mas o mais importante, amado, de que os dons é o fruto. É o fruto, querido. Esse é o mais importante. Gálatas 5, 22. Vamos ver se vamos falar aqui um pouco. Gálatas fala aqui. Você tem aí, Gálatas 5, 22? Vamos lá. Ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade,
Mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Querido, olha só. Fruto do Espírito. Você tem amor? Você tem? Você tem alegria? Qual é a sua alegria? É aquela alegria momentânea? Está tudo bem? Glória a Deus, está contente. Começou a dar uma coisa errada, você se entristece. Você tem paz, filho? A tua família tem paz? Não é aquela paz que estou bem de vida, ninguém está doente, mas aquela paz, nem diante das circunstâncias da vida. Você tem paz? A tua família assim, ó, em paz com Deus? Isso é importante. Segundo, longanimidade. Você é capaz de sofrer com uma pessoa, se colocar na vida da pessoa, naquele problema dela, você é capaz de fazer isso? Benignidade e bondade é a mesma coisa. Fidelidade. Você é fiel a Deus? Você é fiel aos seus compromissos? Você é uma pessoa que promete uma coisa e não cumpre? Mansidão. Como é que é a tua vida, o dia a dia? Tua vida é o quê? Você grita com teus filhos, com teu marido, com tua esposa? Ou você fala manso? Mesmo diante de uma circunstância desagradável, muitas vezes os filhos vêm que vêm, você é manso para falar com ele? Domínio próprio. Querido, isso quando eu estou dando aula de casamento com honra, a gente fala sobre isso. Eu trocaria qualquer dons por esse fruto aqui. Qualquer dom eu trocaria por esse fruto do domínio próprio. Sabe por quê, querido? Porque eu já vi grandes pregadores, não falando pastores não, quando eu falo pregadores, já presbítero que está aqui à frente. Já vi pregar uma mensagem de arrepiar. Vocês já viram? Agora, quando sai do púlpito, querido, misericórdia. Já peguei ali, homem de Deus, amado. Pregou a palavra de Deus, mas quando desceu, fez uma estupidez com o irmão, com a irmã. Você fala, misericórdia, está faltando domínio próprio. Na minha opinião, não é a Bíblia que fala, mas um pastor que para estar aqui tem que ter domínio próprio. E se você não tiver, você está pregando errado. Você está pregando aquilo que você não está praticando. Você está aqui, você fala nós estamos aí na campanha, aqui sobre busca do poder do Espírito Santo. Você prega aqui, rasga a tua alma aqui, mas quando tu sai, só misericórdia. Então, meu amado, minha amada, nós não queremos sair pulando na cambalhota, nem também queremos uma igreja fria. Tem um pastor que falou assim, a seguinte frase. Eu vou ler aqui, ó. Eu não quero um minuto além do que Deus tem na minha vida. Mas também eu não quero, vou ver o contrário, eu não quero um minuto a mais do que Deus tem na minha vida. Mas também não quero um minuto a menos. É de Deus da cambalhota? Amém. Não é, eu não quero. Eu não quero emocional. Eu não quero carne. Eu quero da palavra de Deus. Isso é mais importante. Não adianta muitas vezes ver o cara correndo e tal, e aí muitas vezes não tem nada por ali. Então, está tendo a palavra de Deus? Eu quero. Se não tiver, é outra coisa. Amém? Aí, amado, vamos dar continuidade. John Beck, ele compara, veja, uma ligação tem uma coisa, tem ligação para a outra. John Beck, ele compara o ministério do Espírito Santo com o ministério do holofote. Como é que é isso? Vocês já viram assim à noite, acontece muito em São Paulo, talvez aqui no Rio de Janeiro, um prédio, né, ele está iluminado, com várias coisas ali aparecem, de azul, verde. Ali, amado, tem uma luz aqui embaixo, que a gente não vê, você não percebe. Mas que essa luz reflete ali, ó, naquele prédio ali, ó, e você vê ali. Então, John Beck, ele compara o ministério do Espírito Santo com o ministério do holofote. O que quer dizer isso? O que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte: o Espírito Santo, ele olha e está dizendo assim: olha para mim, vem para mim, escuta-me, conhece,
que o Espírito Santo está falando? Eu falei isso para botar, né? Vou repetir, tá? O Espírito Santo, ele nunca diz assim: olha para mim, vem em mim, escuta, me conhece. Ele não fala isso. O que o Espírito Santo faz? Ele diz o seguinte, ó: olha para Jesus, ouça Jesus, escuta Jesus, veja a obra que ele está fazendo. Olha a diferença. Isso que ele está dizendo. Quando ele bota aquela luz para refletir ali, você não vê. Você vê o Espírito Santo? Não, mas ele está dentro de nós. Ele está sempre, onde nós estivermos, o Espírito Santo está ali. Mas você não vê. Mas você sente o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, amado, ele aplica a obra da redenção. Você podia ter uma pessoa doente e essa pessoa, ela ir para a farmácia. E chega na farmácia, ela encontra todo o medicamento eficaz para essa cura. Mas o que acontece? Essa pessoa morre dentro da farmácia. Por quê? Ela pode usar os medicamentos eficazes, capazes de curar. Mas sabe por quê, amado? Porque eu posso saber tudo sobre o Espírito Santo. Eu posso saber todas as informações em relação ao Espírito Santo. Mas, se o Espírito Santo não aplicar, não habitar em mim, não adianta nada. Vai acontecer, eu vou perecer dos meus pecados. Posso saber tudo, amado. Mas se não habitar em mim, não aplicar aquilo em mim, eu perecerei dos meus pecados. Por isso que Lutero falou uma frase muito importante também. Olha o que Lutero diz: ninguém pode chegar a Cristo se não for por obra do Espírito Santo. Você só chega a Cristo através da obra do Espírito Santo. Sem ele. E vira novamente assim: pastor, olha só, mas o senhor falou que eles ficaram ali 10 dias receberam o poder do Espírito Santo. Mas ele já é batizado. Quem é batizado aqui? Querido, você tem o Espírito Santo. A diferença lá, eles são batizados com ele. Com água, não é isso? Ele batizou e tal, como diz ali em João. Eu fui batizado com água, mas vai vir alguém, entendeu? Vai vir um homem, vai vir um Deus, vai batizar por quê? Com fogo, que é o Espírito Santo. Então eles permaneceram ali para quê? Para que fosse revestido de poder. Entendeu? É diferente. Muita gente fala assim: eu sou crente, eu sou cheio de Espírito Santo. Não, você tem o Espírito Santo, mas você não é cheio de Espírito Santo. Amém? E o que acontece? Ninguém aceita Jesus se não for por obra do Espírito Santo. Não haveria, amado, um crente, uma igreja, um salvo, se não fosse através da obra do Espírito Santo. O Pai planeja, o Filho executa, mas quem aplica essa obra em nós, sabe quem é? O Espírito Santo. Amém? Então a necessidade do Espírito Santo na nossa vida, há uma necessidade de buscarmos ser revestidos do poder do Espírito Santo. Tem um livro também do Dr. Francis Chan, ele fala assim: o Deus esquecido. Também é muito bom esse livro. O Deus esquecido. Trata de quê? De a gente negligenciar a obra do Espírito Santo. Esse livro é fantástico. Ele fala como nós negligenciamos a obra do Espírito Santo. Muitas vezes nós achamos que o Espírito Santo é uma pomba. O Espírito Santo é um ser, mano. E nós não tratamos ele como um ser. O Espírito Santo, ele nos consola. O Espírito Santo, o que mais? Vai falar. Ele o quê? Nos transforma, o que mais? Intercede, entendeu? Então nós, a gente negligencia isso, porque a gente não acha que não é nada, acha que ele vai estar como ser, como um povo atuando atrás da gente. Então nesse livro, o Dr. Francis Chan, Deus Esquecido, ele fala sobre isso, mano, que é uma necessidade
Nós buscamos o Espírito Santo saber que está conosco todos os dias. Quando Deus subiu aos céus, todo pessoa pensava assim, caramba, não tem mais ninguém. Mas quem falou? Eis que deixo convosco o quê? O Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. Nós não ficamos só, nós não estamos só. Existe o Espírito Santo conosco. Porque sem sair de nós, da nossa presença, só misericórdia, mano. Só misericórdia. Amém? Mas há necessidade de conhecer o mistério do Espírito Santo. Vamos falar um pouco agora do mistério do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo tem não. O Espírito Santo que nos convence do pecado. Ele fala aqui em João 6,8. Quando ele vier, convencerá o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo, ela age no meio da igreja, né, através, né, do quebrantamento e do arrependimento. Se o Espírito Santo não estivesse conosco, não haveria quebrantamento nem arrependimento. E nós temos visto isso aí em várias igrejas, amado. Uma secularização, né, galopante em ter, como é que se diz? As pessoas olham assim e falam assim, não tem nada a ver, tudo é normal, todo mundo faz. Isso a gente vê nas igrejas, né? A gente faz coisas que não tem que fazer, né? Vai praticando, aí o cara se converteu, mas vive como se fosse a velha criatura, né? Eu faço a mesma coisa, todo mundo faz, entendeu? Eu vou para a igreja, entendeu? Entro no ministério, entendeu? Começo a descer uma liderança, mas não mudo nada. Sabe por que isso, amado? Porque só o Espírito Santo pode convencer do pecado e do juízo. Muitas vezes você vê a pessoa vai para a igreja, se convence, se batiza e tudo, mas que continua fazendo a mesma coisa. Você olha assim e fala assim, pô, mas ela se batizou, está algum tempo na igreja, faz a mesma coisa. Você vê às vezes, amado, o cara está cantando, louvando ali, ó, mas vê a vida dele, fala, misericórdia, como é que essa pessoa está ali? Não pode estar ali em cima. Mas por quê, amado? Porque o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. É só Ele. E às vezes em casa, a gente luta, pô, meu filho não muda, você criança não muda, meu marido não muda. Querido, olha só, você só tem que orar. Por quê? Só o Espírito Santo vai fazer mudar. Ele que nos convence do pecado e do juízo. Amém? E você tem que o quê? Você tem que olhar, colocar o joelho no chão e falar, Senhor, muda esse meu coração de pedra, coloca o coração de carne. Porque se você não colocar o joelho no chão e clamar ao Senhor, não adianta. Tem que colocar o joelho no chão, clamar ao Senhor, se arrepender. Se você não se arrepender, não adianta. Tem que haver arrependimento no coração. Para quê? Para que o Espírito Santo possa penetrar. Aí sim, vai fazer a obra dele. Amém? Segundo, é o Espírito Santo quem nos regenera. Nós sozinhos, por si só, nós não conseguimos, amado, mudar. Não somos capazes de mudar. Você já viu o corpo se ressuscitar? Você viu? A não ser Cristo, né? Jesus Cristo. Você viu o moço ressuscitar? Não tem como, amado. Aí eu pergunto assim para você. Qual foi o grau de participação que você teve quando você foi concebido no ventre da tua mãe? Qual foi o grau? Você sabe? Você teve uma participação do nascimento? Alguém teve? Não, né? Teve, né? E olha só, a regeneração é diferente da conversão. Porque a regeneração, ela vem do íntimo. Você não se participa de nada. Agora, a conversão é uma coisa externa. O que é a conversão? É o quê? É o arrependimento, isso, e a fé. Você vê uma pessoa convertida como? Quando você arrepende, não é isso? Aceita Jesus como Salvador, aí muda, há uma mudança. Você olha assim e fala assim, caramba, aquele irmão ali está
andar diferente, por ele andar estranho, falar umas coisas diferentes. Mas agora não, agora olha a postura dele. Mas por quê? O que houve ali? Houve uma conversão, não é isso? E a conversão também, amado, era através do arrependimento, né? E a fé. Então isso aí, amado, é dado de Deus. Por isso que Jesus ele disse aqui para Nicodemos, né? Nicodemos perguntou a Jesus, né? Jesus falou assim: Nicodemos, há uma necessidade de nascer de novo. Há uma necessidade, Nicodemos, de nascer de novo. Por quê? Porque não pode entrar no reino do céu se você não nascer de novo. Só aqueles que foram batizados, né? O Espírito Santo foram batizados da água e do Espírito, que pode entrar no reino do céu. Por isso que perguntou isso a Nicodemos. Porque Nicodemos não sabia. Né? E Nicodemos achava que nascer de novo é o quê? Voltar para o filho da mãe dele para renascer. Mas não. O que está falando é o seguinte: tinha que haver arrependimento, né? Para quê? Para que pudesse, né, a partir daquele momento, ser batizado e tudo, nascer uma nova criatura. E o Espírito Santo vai ser capaz de entrar no coração, naquela mente dele. Então, amado, há uma necessidade, né, de nascer de novo. Aqueles que por acaso, né, está na igreja, mas a mente está afastada, né, por algum motivo, né, é o que? Você voltar para Deus. Para quê? Para que o Espírito Santo possa habitar no teu coração, para que você possa ter uma verdadeira conversão e ser regenerado. Amém? Jesus Cristo disse assim, Jesus Cristo falou que o Espírito Santo, ele é livre, né? Ele é livre. Isso é maravilhoso. Mas também disse que o Espírito Santo, né, ele é como um vento. Ele sopra aonde quer. Isso é maravilhoso. Sabe por quê, mano? Porque se fosse eu e você, nós sopraríamos aonde o Espírito Santo não está soprando. Né? Onde está soprando, nós íamos soprar. Ao mesmo tempo também, nós não iríamos soprar onde ele sopra. Está entendendo isso? Interessante. Que se fôssemos nós iríamos soprar onde o Espírito Santo não está soprando a nossa vida. Tem alguma coisa acontecendo ali. É isso? Mas também, nós não iríamos soprar onde está soprando. Entenderam isso aí? Isso é maravilhoso, né? Quantos de nós, amado, falamos assim: pô, esse cara aí, pô, esse irmão, não tem jeito mais não, é caso perdido. Quando nós falamos isso, né? Eu mesmo já falei assim, pô, esse cara não dá mais jeito não, né? Agora, observa, amado, como é que Saulo, um homem odiado, que odiava os crentes, perseguidor do crente, como é que ele se transforma? Um homem que há uma conversão dele, uma mudança, amado. Como é que Manassés teve esperança? Veja, isso aí, amado, só o sopro do Espírito Santo. Deus sopra, amado, onde Ele quer, porque Ele é soberano, Ele é livre para soprar. Então, muitas vezes, nós olhamos para a pessoa e achamos que não tem jeito. Mas quando o Espírito Santo sopra naquela casa, naquele lugar, há uma mudança completamente radical ali, tá? Radical da família. Amém? Amém. E se você, meu querido, minha querida, pudesse compartilhar da experiência da conversão, quantos irmãos e quantas pessoas lá fora passou na rua assim, às vezes embriagado, e no chão encontrou ali um folheto. Aí pegou o folheto ali, leu. E aquele folheto tinha ali uma frase ali, vamos dizer ali, um versículo. O cara leu aquilo ali, ó, e foi transformado. Quantos estão na penitenciária cumprindo sua pena e recebem aquele Velho Testamento e rasga uma folha daquela ali, vai enrolar o baseado, quando ele lê aquilo ali e se transforma. Uma mudança na vida dele. Quantos que através de uma pregação na palavra, pela televisão, pela internet, houve uma mudança, uma transformação. Ou alguém você passou
E alguém falou assim: você pode olhar para mim? Por que eu estou falando isso, querido? Porque uma vez eu estava aqui em Madureira, eu ia para a igreja, eu estava com pressa, eu estava sem carro, eu vim correndo, e uma pessoa falou assim: você tem um dinheiro? Aí eu falei assim: não tem não, eu saí. Quando eu saí, ele falou assim: e uma oração? Aí, amado, eu parei, eu estava atrasado, eu falei: o Senhor falou assim, para, porque precisa de oração. Eu voltei e orei. Amado, eu não sei se a pessoa aceitou Jesus, se é para a igreja. Eu sei o seguinte, que ela precisa ouvir a palavra. E ali eu ouvi. A palavra foi pregada ali. O Espírito Santo faz o restante, mas a palavra foi pregada. Amém? Amém. Então a gente não pode, amado, falar isso aí, né? Essa pessoa não tem jeito, essa pessoa vai para o inferno. Isso jamais pode ser a boca do crente, porque o Espírito Santo sopra onde ele quer. A terceira coisa é o Espírito Santo que nos santifica. É o Espírito Santo que sem o Espírito Santo, amado, nós não podemos ser transformados em imagem e semelhança de Cristo. Sem Ele, nós não podemos ser transformados nisso aí. Nós somos transformados em imagem e semelhança de Cristo. Por quê? Porque habita de nós o Espírito Santo. Por isso, cara. E esse processo começa na regeneração e termina onde? Na glorificação. Começa lá, na regeneração, mas termina na glorificação. É uma obra que constante, cotidianamente, né? Nós temos que buscar cada vez mais o Espírito Santo, né? E um crente, amado, sem santificação, está pegando para ele. Tem uma coisa errada na vida dele. Tem alguma coisa que tem que ser mudada. Aí, amado, o missionário está no Jônio, ele afirma, né, que o maior problema do cristianismo não é o anticristianismo. O maior problema do cristianismo é o subcristianismo. Interessante, né? O maior problema do cristianismo para ele não é o anticristianismo. O maior problema do cristianismo é o subcristianismo. Sabe o que é isso que está dizendo? É a pessoa que se diz crente, mas não pratica. A pessoa que vai à igreja, glória a Deus, aleluia, anda com a Bíblia embaixo do braço. Diz que é crente, mas faz tudo errado, não pratica. Isso que está se referindo. Então, o problema do cristianismo é isso. Não é o anticristianismo, mas o que? O subcristianismo. Amém? Então, amado, se você quer ser um cristão cheio do Espírito Santo, você tem que estar com a Bíblia na mão, amém. Mas deixar o Espírito Santo penetrar no inteiro do seu coração, lá no íntimo, e você começar a fazer a obra do Espírito Santo. É você, através da palavra de Deus, através do folheto, é através da missão que Deus te deu, é onde você estiver, é você não calar a boca, é você falar de Deus. O que acontece? Muitas vezes, amado, nós somos nós somos comícios. Então, um debate aqui, o pessoal metendo malho na igreja, metendo malho no Espírito Santo, metendo malho em Deus. Sabe o que a gente faz? Olha, se omite. Não quero falar, não, porque para não constranger e vão falar coisa. Querido, só. Se você calar a boca, você é um covarde. Você é um cristão covarde. Porque você não está brincando por aquilo que você crê. Está dizendo que o diabo está fazendo festa ali. Está metendo malho no Deus Todo-Poderoso. E você é um cristão, você não faz nada. Você fala, acho que opa, nem nada desse não. O Deus que eu sirvo é o Deus de hoje, de ontem e sempre. É o Deus que não mente. Ele está no meio de nós, está no meio daqui agora. Se eu estou aqui e falo dele, ele está no meio de nós. Aí sim, você é maluco, tal, não interessa. Para você, o Evangelho pode ser maluco, mas para Deus, para nós, que somos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, é o Espírito Santo. Então, só, não adianta ir para a mão do Senhor, tá? Ele habita em nós, ele está no nosso meio, entendeu? Isso nós temos que falar, mano. Porque senão você está sendo um crente covarde. Amém? E a quarta é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que transforma o nosso corpo em morada de Deus.
É Ele que transforma o nosso corpo em morada de Deus. Quando você entra aqui no santuário, você entra aqui, né? E você é uma pessoa de bom senso, né? Que eu creio que você tem um bom senso. Você chega aqui diferente, né? Um comportamento razoável, né? Por quê? Porque você está indo aonde? O santuário, né? Deus Altíssimo. Então, amado, aquela palavra que você falar, às vezes, lá fora, você não fala aqui dentro. Aquelas atitudes, essa atitude que você tomar fora, você não fala aqui dentro. Por quê? Por que você não fala? Por que você não faz? Porque isso aqui é o quê? A casa de Deus. Por isso você não fala. Por isso, amado, mas a Bíblia fala que Deus não habita em casa feita por mãos, não é isso? E não habita. Mas aí, voltando ali, lá em Êxodo, né, nas Escrituras, em Êxodo, aí falou aqui em Êxodo 25:8, eu vou ler aqui, ó. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Isso aqui, amado, e está orientando, sabe quem? Nada mais que Moisés. E Moisés fala para Moisés criar, sabe o quê? Um tabernáculo. Mas ele diz assim, Moisés, que esse tabernáculo. Mas a primeira coisa que ele fala, diz assim, usa a madeira de acácia. Pô, madeira de acácia, mano. Mas madeira de acácia é madeira ruim para trabalhar. Ela é dura. Por que Deus falou isso aí? Usar somente a madeira de acácia. Por ser dura, por ser ruim. Por que isso aí? Ele está referindo à nossa natureza. Nós temos um coração duro, nós temos uma natureza pecaminosa. Por isso que ele está se referindo a isso aí. A madeira de acácia é ruim para trabalhar. Nós somos ruins para trabalhar. Nós somos duros de coração. Então ele diz, usa isso aí, essa madeira. Aí ele diz assim, ó, e continuando, ó, e pega a árvore, corta ela e corta também a raiz. Porque se você tem que cortar a raiz, para quê? Para que ela morra. E corta a árvore, mas corta a raiz. Porque você corta a árvore, o que acontece? Ela não cresce de novo? Você corta, ela cresce, não é isso? Quando você corta a raiz, o que acontece? Ela não cresce mais. O que está dizendo para nós? Ou, querido, ou você morre para o pecado, ou você não vai ser morada de Deus. Isso que diz para a gente. Ou você corta de vez, morre o pecado, ou você, amado, não vai ser morada de Deus. Há uma necessidade nessa manhã de morrer, cortar pela raiz aquelas coisas mundanas, aquelas coisas que não provém de Deus, aquelas coisas que incomodam o Espírito Santo. E se você nessa manhã tem alguma coisa que está fazendo com que o Espírito Santo não venha habitar em você, há uma necessidade de você cortar pela raiz, ser talvez seu pensamento, talvez uma liberação de perdão, querido. É difícil você liberar o perdão. Mesmo, amado, mesmo sabendo que está errado, ou mesmo sabendo que está certo, quando está errado, a gente libera o perdão, é fácil liberar. Mas quando nós estamos certos, nós não queremos liberar o perdão. E eu estou passando isso para uma pessoa que nós estamos cuidando, que diz, não vou liberar o perdão porque eu estou certo, eu não errei. Amado, a palavra de Deus diz que quando a gente não libera o perdão, a nossa oração ela fica interrompida. Por isso, da vez, a pessoa, você diz, o Espírito Santo está essa pessoa. Por quê? Porque ela ainda tem no coração dela, coração duro. Esse coração não transformou em carne. Amado, o Espírito Santo habita em nós. Nosso coração tem que ser coração de carne, coração mole. Eu sei que é difícil, muitas vezes eu sou confrontado. Eu passei um tempo lá no trabalho, eu vim ainda tirando e recebendo esses respingos também. Porque o meu chefe, ele é insuportável, ele é muito difícil de aturar. E ele vem com gracinha, entendeu? Certa vez ele chegou e falou assim, quem sabe o seu crente? E ele chegou e falou assim, porque a mulher dele é crente, né? Estame, o pastor falou aí, tem na Bíblia ali, que tem um cara, pega todo mundo, é pecador, tinha uma mulher, mas pegou outra mulher do cara. Aí eu falou certo. Foi Davi. Isso mesmo. Falou que foi Davi. Você leu o restante? As consequências? Ele tinha que ir para o campo de batalha, ele não foi, ele ficou, mandou o coronel dele lá, o general,
Urias que foi? Ele ficou. Mente vazia é o quê? Oficina do diabo. Ele não foi, ficou. A mulher de Urias está tomando banho. Ele ficou na janela, viu aquilo ali, seduziu a mulher do cara. Seduziu, fez relações com ele engravidou, agora veio a consequência. Ele tufou, o que tem que fazer? Chamou o general Urias para poder o quê? Relação com ela. Ele não quis, não negativo, não vou poder não, eu estou em batalha. Foi embora. Ela amanhece grávida, ela está grávida. Ele manda matar o marido. Olha que é a consequência. Vai matar o marido, só que depois vem a consequência. O filho nasce, mas morre. E dali em diante, se você ver a história do Davi, os filhos dele, o filho violento da filha, aí mata o irmão faz patrão para matar o pai. Olha só. Aí eu expliquei isso a ele. Então, querido, não, quando você lê tudo, a Bíblia não mente. Ela fala tudo o que você quiser. Tá? Então, amado, e eu vinha sendo confrontado com ele. E o tempo todo pegando meu pé. Então, a vontade é o quê? Você joga o balde. Mas você fala assim, você lembra Eclesiastes 3, há momento para falar e há momento para calar. Deus falou assim, cala a boca. Cala que é comigo. Eu estou a tua voz agora. Eu deixei acontecer. O que aconteceu? O Espírito Santo foi, deixa que eu resolvo. Foi colocando no coração dele. Melhorou. Mas mesmo assim, ainda continua terrível. Agora, eu vou chutar o balde? Não vou. Sabe por quê? Nós somos observados 24 horas. A pessoa afronta a gente. Ninguém fala nada. Sabe que você é crente, mas você deu resposta que ela não gosta, aí, me diz que é crente. Entendeu? Me diz que é crente. Então, por isso, nós temos que ter fruto do Espírito, domínio próprio. Temos que cortar essa raiz no nosso coração. Para quê? Para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nós, pode ter morada. E qual é a nossa missão? Nossa missão é permanecer. Mesmo que na igreja aconteça o que acontecer. Às vezes o irmão fala mal com a gente, fala algumas palavras que soam mal no nosso ouvido. Às vezes a gente olha aqui e vê uma coisa errada na igreja, querido, mas não saia. Não tem lugar melhor para estar do que na presença do Senhor. Temos que permanecer. Aquelas pessoas ali permaneceu 10 dias. Podia permanecer mais, mas ficaram revestidos no poder do Espírito Santo. Depois daquilo ali, sabe quantos foram batizados? 3 milhões. 3 milhões, por quê? Por passando um por um. Mas permaneceram. Nós temos que permanecer 10 dias, 20 dias, um mês, um ano, sempre. Independente da situação, independente do que aconteça nesse lugar, Deus está aqui. O Espírito Santo está conosco. Vai nos acompanhar. E vamos ter vitória. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, soberano e eterno Pai, glorificado e exaltado o nome, Senhor. Nós queremos te agradecer porque tu deixaste para nós, aqui na terra, o Espírito Santo, amado, para que possamos, Senhor Deus, enfrentar essa adversidade nesse mundo tenebroso que nos afronta, amado. Queremos, Senhor Deus, fazer com que nós retrocedemos mais. Mas nós somos, Senhor Deus, um povo escolhido por Ti, um povo que tem o Espírito Santo dentro do nosso coração. E nós não vamos retroceder. Nós vamos para frente, amado, porque Tu estás conosco nessa caminhada. E nós vamos vencer, Pai, em nome de Jesus. Que nessa manhã, que o Espírito Santo venha parar, fazer morada no nosso coração, Pai, para que todas aquelas pessoas que conhecem, também não conhecem aqui, Pai, que através da nossa atitude, nosso gesto, do nosso falar, do nosso agir, saiba que existe um Deus que nos guia, que nos transforma, que faz milagre, e que através de nós, Pai,
possamos ganhar vida para Ti, Pai. Para que possamos darmos frutos, e muitos frutos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, amém? Amém. Bênção, né? Bênção. Bênção, que a gente possa deixar essa palavra entrar bem no nosso coração, fazer a transformação no nosso coração. Amém? Vamos. Enquanto o pessoal vai do